Você entende as palavras de Jesus ditas a Nicodemos? Necessário te é nascer de novo. O que é nascer da água e do Espírito? Você já ouviu falar sobre a doutrina da justificação? O que ensina a doutrina da justificação? São apenas alguns assuntos que debateremos na pré-aula de hoje, então fique aí até o final. Meus irmãos, quero saudá-los com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Sejam muito bem-vindos ao canal Abrajaula, a mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. E como fazemos aqui no início de todo o vídeo, quero apresentar a vocês o nosso esboço da lição que está disponível aí no link logo abaixo na descrição deste vídeo. O esboço da lição está cheio de referências bíblicas e muitas informações que irão lhe auxiliar durante a ministração de sua aula. Você pode baixar, é gratuito, mas nos ajude. Como, irmão Murilo? Inscreva-se em nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, deixa aí o seu gostei. E sobre os comentários são abertos para vocês. Pode colocar aí a cidade de onde você está assistindo essa pré-aula, pode deixar a sua dúvida, pode trazer um adendo, um comentário sobre a lição. Vamos estar lendo, né? Compartilhe boas coisas, compartilhe boas novas. Deus abençoe e recompense a vida de vocês. Vamos à nossa pré-aula de hoje. Durante esse primeiro trimestre de 2020, todos vocês sabem, estamos estudando aqui com a graça de Deus uma revista de escola dominical publicada pela CPAD e comentada pelo pastor Claudionor de Andrade, cujo tema geral é a raça humana, origem, queda e redenção. E chegamos até a última lição desse trimestre, a última lição dessa revista, lição de número 13, que será ministrada no dia 29 de março de 2020. E o assunto da nossa lição de hoje é o novo homem em Jesus Cristo. Dentro dessa lição, temos alguns objetivos específicos a serem alcançados, mas antes de citar aqui os objetivos específicos, quero dizer aos irmãos que às vezes nos questionam aí nos comentários, nos chamam de pastor. Nós não somos pastor, eu sou um auxiliar de trabalho que coopero na Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, na cidade de Oricuri, né? Mas não sou pastor, a chamada está na mão de Deus. Deus é quem sabe o futuro, né? Mas os irmãos podem chamar apenas de irmão Murilo, né? E a gente vai aqui com a graça de Deus trazendo aqui um pouquinho daquilo que nós sabemos. Quero também agradecer, externar minha gratidão aqui a todos os que estão acompanhando desde a primeira lição e aqueles que já pegaram na metade da lição ou no finalzinho da lição. Deus abençoe vocês. Eu sei que tem muita gente que está me assistindo, que conhece a Bíblia mais do que eu. São pessoas muitas vezes mais maduras na fé do que eu compreendo isso, sinto as minhas limitações, mas quero dizer a vocês que aquilo que faço aqui, faço de coração. Eu sei que, apesar de muitos saberem mais do que eu, estou fazendo aqui só transmitindo aquilo que Deus está me ensinando. Me sinto realizado fazendo isso. Então Deus abençoe a todos vocês que tão bondosamente tem acompanhado o canal Abrajaula. Vamos aos objetivos gerais de nossa lição. O primeiro deles é apresentar o nascimento do novo homem. Falaremos durante a nossa pré-aula de hoje sobre a regeneração, o novo nascimento. Em segundo lugar, explanaremos a justificação do novo homem. O que é a doutrina da justificação? Vamos definir aqui o que ensina a doutrina da justificação. E em terceiro lugar, enfatizar a santificação do novo homem. Falaremos sobre o que é ser santo, o que é santidade e o que é santificação. Se fizermos assim, vamos atingir o objetivo geral de nossa lição, que é mostrar que a salvação em Cristo implica a geração de um novo homem. É impossível caminhar com Deus e continuar sendo a mesma pessoa. Uma vida de um homem que está em Cristo é uma vida que frutifica. A Bíblia diz em João, capítulo 15, versículo de número 5, que quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Então, uma marca de alguém que está em Cristo é alguém que está frutificando. O nosso texto áureo nos diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus,
a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo de número 13. O homem que nasceu de novo, o homem que foi regenerado, que foi justificado e que está em processo de santificação, é alguém que está em uma jornada rumo à maturidade espiritual. Perceba que do início da fé até o final de nossas vidas, Deus vai estar trabalhando em nós. Estamos em construção. A Bíblia nos diz em Filipenses capítulo 1, versículo de número 6, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Isso é muito interessante porque ele vai trabalhando no nosso caráter, ele vai trabalhando na nossa personalidade, nas nossas emoções, ele vai trabalhando na nossa vida para que a cada dia estejamos mais parecidos com eles. E o nosso texto áureo aponta algumas evidências de uma vida que está progredindo espiritualmente. O texto áureo, ele aponta justamente isso, os sinais de uma pessoa que está crescendo em maturidade, está amadurecendo de forma saudável, está alcançando, está caminhando em direção à maturidade cristã. Qual é a primeira evidência? A primeira evidência é que quando estamos nos tornando cada vez mais parecidos com Cristo, estamos crescendo em espiritualidade e em santificação. Então a primeira evidência é essa, estar cada dia mais parecido com Jesus, no nosso modo de viver, nos nossos sentimentos, nos nossos sonhos, nos nossos relacionamentos. Tudo o que fazemos reflete cada vez mais aquilo que o nosso mestre faria. Perceba que quando fazemos alguma coisa, aquela pessoa que está progredindo espiritualmente, ela olha para aquilo que ela está lidando, para aquilo que ela está fazendo e ela pensa, o que Jesus faria nessa situação? Como Jesus agiria nessa situação? E quando começamos a agir assim, é um sinal que estamos crescendo espiritualmente. A segunda evidência de crescimento espiritual, apontada pelo nosso texto áureo, é uma instabilidade. O crente que está crescendo espiritualmente, que está amadurecendo na fé, é um crente que não é inconstante. Perceba que o nosso texto áureo ele vai dizer que a base dessa estabilidade é uma fé sem emendas. É uma fé, como ele diz assim, até que todos cheguemos à unidade da fé. É uma fé sem rachaduras. E também ele diz, ao conhecimento do Filho de Deus. São os alicerces para esta estabilidade. Uma fé sem emendas e um conhecimento ortodoxo, reto, apostólico e prático sobre quem é Jesus. Isso é muito bonito, porque quando eu sei, quando eu conheço, quando eu entendo, quando eu aprendo e pratico, eu estou cada vez mais parecendo com Jesus. Eu estou crescendo espiritualmente. Uma pessoa que somente sabe o que está escrito na Bíblia, mas não pratica. Uma pessoa que prega, mas não vive. Uma pessoa que ensina, mas não vive aquilo que ensina, é uma pessoa inconstante. É uma pessoa que ainda não amadureceu na fé. Mas quando eu estou falando aqui sobre santidade e estou vivendo em santidade, é um sinal de que minha fé está madura. É um sinal que eu estou progredindo espiritualmente. A Bíblia diz no contexto do nosso texto áureo, aqui no texto áureo é 4:13, mas em Efésios 4:14 a Bíblia diz assim, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em toda roda por vento de doutrina pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. O crente que está progredindo espiritualmente é um crente que sabe identificar os falsos mestres e as falsas doutrinas. E por esses falsos mestres e pelas falsas doutrinas, ele não é levado. Em terceiro lugar, a terceira evidência de maturidade espiritual é a fé combinada com amor. Mas, irmão Murilo, o que é que significa isso? Alguém disse que a verdade sem amor é brutalidade, mas o amor sem verdade é hipocrisia. E uma das marcas de maturidade espiritual é justamente a capacidade de compartilhar a verdade com amor. É isso que Paulo está dizendo no versículo de número 15 do capítulo 4 da carta que ele escreveu aos irmãos de Éfeso. Ele diz assim, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é
o cabeça, em Cristo. E há um texto em Provérbios que nos diz assim: leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Devemos compartilhar a verdade com amor e não com engano, não com segundas intenções, não para machucar, não com brutalidade. Em quarto lugar, a cooperação é um sinal de maturidade espiritual. É isso que Paulo está dizendo no versículo 16 do capítulo 4. Ele diz assim: do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Quando eu entendo quem eu sou e como eu atuo dentro do corpo de Cristo, eu faço isso para a operação do bem comum. Eu faço isso em prol da coletividade, eu exerço os meus dons, exerço os meus talentos em prol da edificação do corpo de Cristo. Aquele que cresceu em maturidade cristã, que cresceu espiritualmente, que está progredindo, ele é alguém que entende que ele faz parte do corpo de Cristo, que nós pertencemos uns aos outros, que influenciamos uns aos outros, que precisamos uns dos outros. O cristão maduro na fé, ele colabora para o crescimento e, me tornando repetitivo, para a saúde do corpo de Cristo. Perceba que, o que é que você está querendo dizer com isso, irmão Murilo? Eu estou querendo dizer com isso que aquele que está progredindo espiritualmente, ele está dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo, e ele não cresce sozinho. Porque quando você vê uma criança, quando ela cresce, se ela cresce de forma saudável, a mão esquerda não cresce em detrimento a mão direita não cresce em detrimento da esquerda. Já pensou a mão direita crescer e a mão esquerda atrofiar? O crescimento não é saudável. O pé direito crescer e o pé esquerdo atrofiar. Não. Ele entende que ele faz parte de um corpo. Para que o corpo cresça saudável, todos têm que crescer. E o que é que isso quer dizer na prática? Ele não ele não tem competições infantis no coração. Eu prego mais do que fulano, eu ensino mais do que fulano, eu entendo mais do que fulano. Aí ele rebaixa as outras pessoas, ele reduz as outras pessoas, ele compete por cargos, por posições, ele tenta crescer mais do que as outras pessoas. Mas isso é um sinal de imaturidade espiritual. Aquele que amadureceu espiritualmente, ele entende que ao crescer, ele quer ver as outras pessoas crescendo também. Porque se as outras pessoas crescem também, o corpo de Cristo é edificado e o crescimento é saudável. São as 4 evidências de maturidade espiritual, de alguém que nasceu de novo e está caminhando em santidade, está caminhando em santificação, está dentro do processo de santificação. Glória seja dada ao nome de Jesus. A nossa verdade prática nos diz assim: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque Ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Uma ênfase aqui na palavra leva-nos, porque quando um homem ele é envolvido pela graça de Deus para a salvação, ele passa a ser guiado em direção à santificação. O que é que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo que a salvação ela não é estática, a salvação ela não é inerte, a salvação ela é dinâmica, ela é operacional. Se a graça de Deus lhe atingiu, você não vai ficar parado, sua vida não vai permanecer parada, você não vai permanecer a mesma pessoa, vai haver um progresso espiritual na sua vida. O nosso ponto central, ele nos diz assim: a salvação em Cristo gera um novo homem. A Bíblia nos diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17, pelo que se alguém está em Cristo, você está em Cristo? Se nós estivermos em Cristo, seremos nova criatura, seremos nova criação. Aí o versículo bíblico diz assim: as coisas velhas passaram, o velho homem foi sepultado, a velha vida com seus costumes e hábitos ficou para trás. E Paulo diz assim: eis que tudo, não é só uma parte, não é só um pedaço, não é só um pouquinho, não é só metade, não.
tudo se fez novo. De maneira que a vida do homem regenerado é marcada por uma nova experiência, uma nova forma de andar, uma nova forma de pensar, uma nova forma de se relacionar com Deus, com o mundo e agora com seus irmãos em Cristo. Pelo que Paulo disse certa vez, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora na carne, vivo-a para o Filho de Deus. Em outras palavras, ele estava dizendo, o que eu sou, o que eu tenho e o que eu faço é para a glória do nome dele. Bendito seja o nome de Jesus por isto. Esta é a maior evidência, a maior marca de alguém que nasceu de novo, o homem que nasceu de novo. Ele pode dizer o seguinte, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não é mais a minha vontade que impera, mas é a vontade do meu Senhor, daquele a quem eu amo, daquele a quem eu me submeto, daquele a quem eu ando em obediência e em amor. Bendito seja o nome de Jesus. E meus irmãos, temos aqui o nosso primeiro ponto da lição. É bom você estar acompanhando com sua Bíblia e com sua revista do lado. O primeiro ponto da lição vai tratar sobre o nascimento do novo homem. E aqui temos 4 subpontos. Atenção a eles. O primeiro deles é nascido não do sangue e nem da carne. O segundo subponto é nascido de Deus. O terceiro, nascido da água. E por último, nascido do Espírito. Por que o homem precisa nascer de novo? Ou mais, por que precisamos nascer da água e do Espírito? Quando olhamos para a Bíblia, encontramos a resposta a essa indagação. Enxergamos claramente a necessidade de nascer de novo. Por quê? Porque se você olhar para o livro do Gênesis, você vai perceber que o homem ele foi criado para desfrutar de Deus. O homem foi criado para ser dependente do Criador, encontrando significado no simples fato de sua própria natureza, na sua condição de criatura. O homem estaria realizado em Deus, porque dele, por ele, são todas as coisas. No entanto, o homem e a mulher desejaram um estado de divindade. Eles desejaram ser iguais a Deus, rejeitando a sua posição de criatura e a sua dependência do Criador. Meus irmãos, nós não fomos projetados para viver assim, para viver distantes de Deus, para viver independentes de Deus, à parte de Deus. Não fomos projetados para ser assim. Mas as nossas escolhas, essa má escolha nos levou à queda. Logo, passamos a enfrentar as terríveis consequências de nossa desobediência. E que consequências são essas? Fomos afetados pelo pecado. Em primeiro lugar, a nossa visão de Deus com respeito à sua natureza e caráter foi duramente afetada. Como assim, irmão Murilo? Perceba que depois da expulsão do Éden, depois que Adão e Eva deixaram o jardim, a sua descendência passou a atribuir a glória de Deus a outros homens, a algum dos elementos da criação, sol, lua, estrelas, ou a própria terra, as árvores, passaram a adorar animais, tiveram uma visão errada da natureza de quem Deus é. Já pensou o pessoal lá caminhando pelo deserto, fizeram um bezerro de ouro e disseram assim, tá vendo esse bezerro de ouro aqui? Esse bezerro de ouro aqui é Deus, foi Ele que nos tirou do Egito. Uma visão completamente errada da natureza de Deus, de quem Deus é. E não é só uma visão errada no sentido da natureza, é uma visão errada também no sentido do caráter. A Bíblia vai nos dizer em Romanos capítulo 1, versículo de número 25, que as pessoas mudaram a verdade de Deus em mentira. Todo conceito humano, mundano, acerca de quem Deus é um conceito turvado. As pessoas têm medo de Deus. As pessoas acham que Deus é um delegado que está ali esperando você errar para jogar o seu erro em sua face. Que Deus está simplesmente ali para julgar, para castigar. Que Deus é alguém iracundo. Tem uma visão errada sobre quem Deus é, sobre o caráter de Deus. As pessoas têm medo de Deus. E essa é uma das consequências da nossa rebeldia, da nossa desobediência. Em segundo lugar, perceba que a imagem de Deus em nós, ela foi maculada. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E depois do pecado, nós não perdemos essa imagem e semelhança, mas ela foi duramente manchada pelo pecado.
A queda, ela distorceu essa imagem de Deus em nós. Em vez de sermos amorosos, atenciosos, altruístas, generosos, misericordiosos como Deus é, nós, os homens, nos tornamos avarentos, egoístas, desamorosos, rancorosos e odiosos. Em terceiro lugar, a queda, o pecado, ocasionou a perda da presença divina e, com isso, do nosso relacionamento e da nossa comunhão com Deus. Eles foram expulsos do jardim e os descendentes de Adão e Eva, uma grande maioria deles, principalmente os da família de Caim, viveram distantes de Deus. A Bíblia vai nos dizer que todos pecaram. Todos estão destituídos da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo de número 23. E a nossa condição de pecador, a condição de homem que vive distante de Deus, reflete nos seus relacionamentos familiares e sociais, porque o homem que vive sem Deus, o homem que vive escravo do pecado, ele não tem temor das coisas espirituais, ele não obedece aos princípios bíblicos, ele vive segundo o seu coração. E a Bíblia diz que do coração brotam os adultérios, as mentiras, os homicídios. Vivendo segundo o seu coração, ele fere a si mesmo, fere ao próximo e vive em rebeldia contra Deus. E esse estado de rebeldia, a Bíblia classifica como um estado de morto espiritual. Efésios capítulo 2, versículo de número 1, a Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Essa é a condição do homem sem Deus. Por isso há uma necessidade de nascer de novo. Existe essa necessidade de ser regenerado. Por quê? Porque estamos mortos em pecados e delitos. A Bíblia vai dizer, ainda apontar uma segunda necessidade pela qual nós devemos nascer de novo. E Jesus diz isso de forma muito categórica. Está na nossa leitura bíblica em classe. Ele disse a Nicodemos que aquele que não nascer de novo não pode nem ver e nem entrar no reino de Deus. Por isso é necessário a regeneração. Mas o que significa nascer de novo? O que significa regeneração? A palavra regeneração no grego é poliginésia, formada pela expressão palin, que significa novamente, e gênesis, que significa nascimento. Regeneração significa, portanto, novo nascimento, nascer de novo. Regeneração e novo nascimento são palavras sinônimas. O pastor Eurico Bergsten diz que a regeneração ou novo nascimento significa o ato sobrenatural em que o homem é gerado por Deus, 1 João capítulo 5, versículo 18, para ser filho de Deus, João capítulo 1, versículo 12, e se tornar participante da natureza divina. Isso é novo nascimento, é ser gerado por Deus, se tornar filho de Deus, se tornar participante da natureza divina, conforme 2 de Pedro, capítulo 1, versículo de número 4. Mas quando se fala em nascer de novo, Jesus disse algo curioso a Nicodemos. Olha, é necessário nascer de novo. Aí Jesus diz assim, nascer da água e do Espírito. E eu pergunto aos irmãos, o que é nascer da água? Você sabe o que é nascer da água? Primeiro, eu quero começar aqui falando sobre nascer da água e dizendo o que não significa nascer da água ali nas palavras de Jesus. Em primeiro lugar, nascer da água não é a mesma coisa que reencarnação, como defende o Espiritismo. Jesus não ensinou a reencarnação, Jesus ensinou a regeneração. Então, a água ali não é o líquido que fica no útero da mulher que está grávida. Não é isso ali. Você vai ver muita gente dizendo isso, ainda que todos os espíritas não digam isso. Muitos deles dizem que é, mas nascer da água, biblicamente, não é a reencarnação. Nascer da água também não é exclusivo aos 144 mil, como afirmam as testemunhas de Jeová. Biblicamente, eu não sei como eles chegaram a esse veredito, né? Dizer que só nasce de novo os 144 mil, os outros não nascem de novo. Eu acho isso muito complicado. Por quê? Porque a Bíblia diz em 1 de João, capítulo 5, versículo de número 1, que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus.
Você crê que Jesus é o Cristo? Então você é nascido de Deus. Acho que o problema deles é que eles não creem que Jesus é o Cristo, que Jesus é ungido, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é divino. Mas a minha Bíblia nos diz que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Então o novo nascimento, ou o nascer da água, não se restringe somente aos 144 mil, é para todo aquele que crê. Nascer de novo, ou melhor dizendo, nascer da água, não é o batismo em águas. Muita gente acredita nisso. Olha, o novo nascimento ali, o nascer da água é o batismo em águas. Alguns teólogos acreditam nisso. A Igreja Católica, sobretudo na época medieval, pregava muito isso. Olha, se a criança ela não for batizada, se ela morrer sem ser batizada, ela vai para o limbo. Atrelavam a salvação ao batismo em águas, e nós não podemos fazer isso. O batismo em águas não pode ser um requisito, um elemento indispensável para a salvação. O batismo em águas é para aquele que já é salvo e não para aquele que precisa ser salvo. Ah, irmão Murilo, então me explica isso aí, porque a Bíblia diz que aquele que crê e for batizado será salvo. Quando se fala ali em crer e batizar, logo imediatamente após a pessoa crer, ela já era batizada. Então eles tomavam o batismo como sinônimo de salvação. Mas a gente não entende dessa forma do batismo como como o batismo ser um requisito indispensável para a salvação. Perceba o exemplo de Cornélio. Quando Pedro chega lá, antes que Cornélio fosse batizado em águas, ele recebeu o Espírito Santo. Aquilo ali era uma evidência de salvação. Perceba o ladrão na cruz. Deu tempo dele ser batizado? Ele foi batizado? Ele não foi batizado. Ele não foi batizado. Mas Jesus olhou para ele e disse assim: ainda hoje tu estarás comigo aonde? No paraíso. Meus irmãos, não podemos tomar o batismo como elemento, como requisito indispensável para a salvação, mas o batismo é um dever daquele que é salvo. Mateus capítulo de número 28, versículo 19, a Bíblia vai dizer que antes do batismo em água vem o ensino, vem o discipulado. Olha, ensinem os homens de todas as nações. Depois de ensinar, se eles receberem, se eles se arrependerem, se eles tiverem convicção de pecados, aí sim, aí serão batizados, mas não serão batizados para serem salvos, serão batizados porque já são salvos. O batismo não tem nada a ver com o novo nascimento. O batismo ele se identifica mais com a morte, é o sepultamento do velho homem, o ressurgir do novo homem, mas não fala de novo nascimento. Então o batismo, o nascer da água, não diz respeito ao batismo em águas. Espero que essa diferença fique bem clara na mente de vocês. Mas, irmão Murilo, então me explique o que é nascer da água. Eu quero saber o que é nascer da água agora, já que não é esse monte de coisa aí que você falou. Bem, Jesus provavelmente, quando falou sobre nascer da água, tinha em mente Ezequiel, capítulo de número 36, versículos, deixe-me achar aqui o versículo de número 24 ao versículo de número 27. Jesus, devemos lembrar, estava falando com Nicodemos, um doutor da lei, alguém entendido do Antigo Testamento. E quando Jesus falou nascer da água, era para que Nicodemos entendesse a referência a qual Jesus estava evocando. E provavelmente era Ezequiel 36, 24, que quero ler e diz assim: e vos tomarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Versículo 26 diz assim: e vos darei um novo coração, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e fareis com que andeis no meu estatuto, e guardem os meus juízos, e os observem. Glória seja dada ao nome de Jesus. Parece que Jesus estava evocando esse texto, de maneira que nascer de novo, à luz do contexto bíblico geral, é a operação da palavra de Deus, gerando vida no homem. É Deus trabalhando no homem, é a palavra purificando o homem de
toda imundícia, conforme diz 1 de Pedro, capítulo 1, versículo de número 23. Atenção para essas referências que vou citar aqui, porque elas vão fundamentar aquilo que eu estou dizendo aqui. Nascer da água é uma operação da palavra de Deus no homem, o limpando de toda imundícia. E 1 de Pedro nos diz isso, que nascer da água é uma operação da palavra de Deus. Olhe, 1 de Pedro 1, versículo 23 diz: sendo de novo gerados, novo nascimento, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus que permanece para sempre. João capítulo 15, versículo de número 3, Jesus disse aos discípulos: vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Efésios capítulo 4, versículo 25 ao 26, a Bíblia vai dizer: Jesus se entregou pela igreja para purificá-la com a lavagem da água pela palavra. Vocês estão entendendo? À luz do contexto bíblico geral, nascer da água é uma operação da palavra de Deus. Então, o que significa nascer do Espírito? Nascer do Espírito já fica mais claro, porque perceba que o termo Espírito está em letra maiúscula, demonstrando que o novo nascimento é uma ação direta do Espírito Santo, conforme o próprio João diz e explica capítulos mais adiante, em João capítulo 16, versículo 8 ao 11, que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e ele explica o motivo dessa atuação do Espírito Santo. Paulo ensina que nascer de novo é deixar de ser homem natural. Percebeu que isso é muito bonito? É se despojar, se despir do velho homem para se tornar homem espiritual. É o que a Bíblia diz em Efésios capítulo 4. Eu quero ler aqui com os irmãos esse texto porque ele é muito esclarecedor. Efésios capítulo 4, versículo de número 20 ao versículo de número 24. Vamos ver o que é que diz o texto de Paulo aos irmãos de Éfeso, capítulo 4, versículo 20 ao versículo 24. A Bíblia diz assim: mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que tendes ouvido e nele foste ensinados, com esta verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renovei no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Nascer do Espírito é uma experiência onde o homem ele recebe vida de Deus, o homem recebe vida espiritual. Isso é nascer do Espírito. E a Bíblia vai mostrar muitos exemplos de pessoas que foram regeneradas, de pessoas que nasceram de novo. Elas tiveram uma nova vida. A velha natureza, o velho homem, as velhas práticas foram coisas que ficaram para trás. Tudo na vida dessa pessoa mudou completamente. Vou citar aqui alguns exemplos de pessoas que foram atingidas pela graça, de pessoas que nasceram de novo. O endemoniado gadareno, um homem que vivia nos sepulcros, que vivia nu, que vivia quebrando correntes, causando terror na sua cidade. A Bíblia vai dizer em Marcos capítulo 5, versículo de número 15, que quando as pessoas chegaram onde estava aquele endemoniado, elas se assustaram, elas temeram. Por que elas temeram? Porque ele estava vestido, aquele que andava nu estava vestido, e a Bíblia diz assim, e em perfeito juízo. É uma evidência de que ele foi atingido pela graça de Deus, de que aquele homem nasceu de novo, ele não estava mais preso por Satanás, não estava mais preso pela opressão do pecado, ele estava com Jesus, ele estava vestido, estava em perfeito juízo e as pessoas temeram.
Glória a Deus. Em Lucas capítulo 8, versículo de número 1 ao versículo de número 3, a Bíblia vai falar sobre Maria Madalena, uma mulher que nasceu de novo, uma mulher que estava acompanhando o ministério de Jesus, uma mulher que agora estava servindo a Jesus com a vida dela, com aquilo que ela tinha. Mas a Bíblia vai dizer que antes ela tinha 7 espíritos demoníacos dentro dela. Era uma pessoa extremamente controlada por Satanás. Mas agora, depois do novo nascimento, ela passou a ser uma mulher dedicada às coisas de Deus, servindo ao Mestre dos Mestres. A Bíblia vai falar ainda sobre a mulher samaritana. Em João capítulo 4, versículo 6 ao 42, a Bíblia vai dizer que aquela mulher que buscava a felicidade em muitos relacionamentos, depois de nascer de novo, encontrou a verdadeira realização em Cristo Jesus. Todas as suas dúvidas foram sanadas e a sua vida foi mudada. E o sentimento dela foi tão grande que ela chegou na cidade de Samaria e disse assim: achamos o Cristo, achamos o Messias. Onde você achou ele? Lá junto ao poço de Jacó. Venham vê-lo, venham ouvi-lo. Veja que ela foi mudada completamente. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Esse é um novo nascimento. É um ato interior que reflete nas ações exteriores. O homem regenerado é aquele homem que nasceu de novo. Mas a lição prossegue. E o homem que nasce de novo é um homem que também é justificado. A justificação acompanha o novo nascimento. Isso é muito maravilhoso, meus irmãos. O processo da salvação é algo que nos traz alegria, é algo que nos traz júbilo, nos dá vontade de vibrar e dizer: Senhor, Tu és grande, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Não merecemos isso, mas isso é coisa de Deus. Glória seja dada ao nome dele. Mas, irmão Murilo, me explique o que é justificação, já que você está vibrante quando fala sobre justificação. Vou dizer aos irmãos: justificação, que é justificação? É um dos vocábulos mais gloriosos da Bíblia, a justificação. Por quê? Porque trata-se de um termo judicial, que significa declarar alguém justo. Quando eu digo fulano está justificado, estou declarando ele uma pessoa justa. A justificação, como já disse os irmãos, acompanha o novo nascimento. E quero explicar por quê. Assim como um bebê, como uma criança, não pode ter uma ficha policial. Por que é que uma criança não pode ter uma ficha policial? Porque ela não tem um passado. Não tem como ela ter feito alguma coisa. Então, a ficha dela é limpa. Assim como uma criança não pode ter uma ficha policial porque não tem um passado, assim também é o nascido de novo. Mas, irmão Murilo, eu não entendi. Vamos descomplicando, vamos explicando. Perceba que, com isso, eu estou querendo dizer que ser justificado é mais do que ter os pecados perdoados. É por isso que a doutrina da justificação ela é tão gloriosa. É por isso, meus irmãos. Por quê? Porquanto, perceba, um condenado, depois que ele é preso, depois que ele cumpre ali a pena pelos seus delitos, que ele sai da cadeia, ele está completamente ali perdoado. Ele pagou por aquilo que ele fez. Mas a ficha dele continua suja. E mesmo se ele for condenado e depois absolvido, ele vai continuar como ficha suja. Mas quando eu falo que alguém é justificado, eu estou falando que a ficha dessa pessoa, ela é completamente limpa. Ela não é somente perdoada. Todos os antecedentes, toda a ficha passada, ela é completamente limpa. É como se ele nunca tivesse pecado no tempo da ignorância. Isso é muito bonito acerca da doutrina da justificação. É Deus pegando os nossos pecados passados e os lançando no mar do esquecimento. Mas, irmão Murilo, eu ainda estou tentando entender onde você quer chegar. Qual a aplicação prática disso na nossa vida? A aplicação mais prática e que eu acho mais gloriosa disso é que quando Deus ele justifica alguém, significa dizer que Deus não vai estar pescando pecado seu lá do passado, dizendo assim: você agora está perdoado, mas lá atrás tu era isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Deus não vai fazer isso.
Por quê? Porque o passado foi completamente limpo. E quando eu digo isso, eu quero dizer que a justificação, ela acontece uma única vez. A justificação, ela é algo exclusivo e definitivo. Quando o homem nasce de novo, quando o homem se arrepende, quando o homem aceita Jesus, quando o homem ele começa a caminhar em santidade, em santificação, né? Logo ao passo do novo nascimento vem a justificação. Ela acontece naquele momento ali, é um ato definitivo, exclusivo àquele momento ali. Mas, irmão Murilo, o que é que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que toda vez que você falhar, depois de ter nascido de novo, você vai ser perdoado quando você pedir perdão, mas você não vai ser justificado. Por quê? Porque a justificação acontece somente uma vez, a menos que você abandone a fé, a sua posição em Cristo e caia da graça de Deus. A menos que isso aconteça, a justificação ela acontece apenas uma vez na sua vida. A doutrina da justificação é muito linda. E quando eu falo sobre a doutrina da justificação, eu não quero dizer que ela acontece pelos meus méritos. Não é algo do tipo assim, pelo meu esforço em fazer boas obras, pelo meu esforço em fazer algo para Deus, em sair para fazer uma coisa extraordinária, é que eu sou justificado. Não, a justificação não acontece com base em nossos méritos. O profeta Isaías, ele já profetizava em seu tempo, já falava acerca disso, em Isaías 64:6, que nós somos reputados como pessoas imundas. E as nossas obras, as nossas boas obras, não passam de trapo de imundícia. Meu Murilo, o que é trapo de imundícia? Você sabe o que é trapo de imundícia? É o pano sujo com os excrementos de um leproso. Quando se pegava um pano branco e enrolava as feridas do leproso, aquele pano ficava ali naquele leproso uns 3, 4 dias. Depois aquele pano precisava ser trocado. E quando eles tiravam o pano vinha ali com secrementos, com parte de pele morta. E os judeus consideravam aquele pano como trapo de imundícia. Ou então o pano manchado do fluxo de sangue era considerado trapo de imundícia. Aí o profeta Isaías está dizendo assim: nossas melhores obras são como esse pano aí. É um trapo de imundícia. Ninguém vai ser justificado por boas obras. E como é que acontece a justificação? Nós somos justificados por Cristo. Não são os nossos méritos, são os méritos dele. Quando Deus olha para as nossas vidas, Ele olha para as nossas vidas com as lentes do Calvário, por aquilo que Ele fez, é as obras dele. Toda obra da justificação está na mão de Cristo. A justiça dele é atribuída a nós. Por isso nós somos justificados. E quais são os benefícios de ser justificado? A Bíblia diz e menciona vários benefícios, mas quero citar apenas 3. O primeiro dos benefícios de ser justificado está em Romanos 5, versículo de número 1. A Bíblia diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, nós agora temos o quê? Paz com Deus. Não precisamos ter medo de Deus, porque nossos pecados não foram somente perdoados, mas nós fomos justificados. Não estamos mais em guerra com Ele, não estamos mais em conflito com Ele. Essa paz aqui é mais do que um sentimento, é uma ausência de conflitos, uma ausência de guerra. E essa é uma das bênçãos da justificação. Você tem paz com Deus, você pode chegar diante dele, o caminho está aberto, você pode chamá-lo de papai, você tem livre acesso a Ele, você não precisa ter medo nem temor quando chegar diante de Deus, porque quando Ele olhar para a tua vida, Ele vai olhar para a tua vida com as lentes do Calvário. Ele não vai pegar os teus pecados do passado e lançar no teu rosto, dizer que tu pecou, tu fez isso, tu fez aquilo, tá aqui, ó, a lista tá aqui, é grande, você tem que ser castigado. Deus não vai fazer isso, porque em Cristo fomos justificados e temos paz com Deus. A segunda bênção advinda da justificação é justamente a segurança da nossa salvação, porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo 2, a parte A, o seguinte: pela justificação, pela qual nós temos entrada pela fé a esta graça, a graça de Deus, na qual estamos firmes.
Isso diz respeito à nossa salvação. Fomos justificados por Deus e a graça não é barata. Meus irmãos, não é algo do tipo assim que as pessoas às vezes caçoam de nós. Ah, eu falhei hoje. Eu tive um pensamento ruim hoje, então eu perdi minha salvação. Ah, aconteceu uma coisa ruim hoje, trágica, hoje eu perdi minha salvação. Ah, eu esfriei na fé, eu perdi minha salvação. As pessoas acham que perdemos a salvação por tudo. A salvação não depende do nosso estado emocional. A salvação não depende dos meus sentimentos. Nossa salvação está firme em Deus. Fomos justificados pela graça, não pelas nossas obras. Nossa salvação não está na nossa mão, está na mão dele. Não falamos aqui de graça barata. Davi, depois de ter adulterado e pecado, ele diz assim, não retira de mim o teu espírito. Por quê? Porque Davi estava com o coração arrependido. Ele diz, eu quero, Senhor, que tu renove em mim o meu coração. E meus irmãos, não perdemos a salvação por qualquer coisa, a não ser por a apostasia, quando realmente abandonamos a fé. Nossa salvação está segura em Deus. Se levante. O problema é que às vezes nós traduzimos fidelidade por impecabilidade. Ah, porque se eu digo que sou fiel a Deus, eu nunca vou errar, eu nunca vou falhar. Mas não é assim que a Bíblia ensina. Nós podemos errar, nós podemos falhar. E se falharmos e errarmos, mesmo cairmos ali em pecado, nós podemos nos levantar. E isso sim é fidelidade. É mesmo depois de cair, dizer assim, não, Senhor, eu quero mudar, eu não sou assim, eu estou arrependido. E João, ele escreve em uma de suas epístolas gerais, ele escreve assim, nós se pecarmos, temos um advogado para com o Pai. Jesus Cristo é o nosso advogado. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Estamos firmes na graça mediante a justificação. E a terceira bênção advinda da justificação é a esperança. Uma esperança gloriosa, conforme Paulo diz em Tito, capítulo 3, versículo de número 7. Para que sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Esses são alguns benefícios da justificação. Tem muito mais, mas não temos como falar de todos. O terceiro tópico da nossa lição vai falar sobre a santificação do novo homem. Veja o progredir da nossa lição. Falamos sobre o novo nascimento, falamos sobre a justificação do novo homem e concluiremos agora falando sobre a santificação do novo homem. E meus irmãos, cabe-nos aqui dizer algo sobre a santificação. Eu quero separar aqui 3 palavras: santo, santidade e santificação, para atingir o objetivo desse terceiro tópico. O que é ser santo? De forma bem simples e biblicamente, a palavra santo quer dizer aquele que em tudo na sua vida é consagrado a Deus. Mas, irmão Murilo, como é que você pode dizer isso? 1 de Pedro, capítulo 1, versículo de número 15, a Bíblia diz assim: sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. E isso é ser santo. É ser inteiramente, completamente consagrado a Deus. Isso é ser santo. Mas o que significa santidade? Santidade é um estado de espírito, é a qualidade daquele que é santo. Uma pessoa que está se santificando, uma pessoa que uma pessoa que é santa, uma pessoa que está se consagrando a Deus, é uma pessoa que está vivendo em santidade, uma pessoa que vive em separação do mundo, uma pessoa que obedece aos princípios da palavra de Deus, uma pessoa que honra a Deus é uma pessoa santa, ela está vivendo em santidade. E o que é santificação? Santificação, podemos aqui dizer que enquanto santidade é um estado, a santificação ela é um processo. Como assim, irmão Murilo? Veja só, a santificação é o processo pelo qual uma pessoa torna-se santa e persevera em viver uma vida, em viver em um estado de santidade. Esse processo de santificação, ele acontece em 3 estágios.
Podemos aqui falar sobre os 3 estágios da santificação. Isso você já sabe de cor. O primeiro estágio da santificação é chamado de santificação posicional ou de santificação inicial. Quando alguém aceita Jesus, quando alguém nasce de novo, essa pessoa é considerada santa. Perceba que Paulo, escrevendo aos Coríntios, lá em Coríntios capítulo 1, versículo de número 2, Paulo diz assim, aos santificados em Cristo, aqueles que estão em Cristo, aos chamados santos. E logo depois Paulo chama aquela igreja de carnal, chama os santos de carnais. Paulo não está falando ali de uma santificação progressiva. Paulo está falando de uma santificação posicional que precisa ser desenvolvida. Por exemplo, o ladrão da cruz. Ele aceitou ali na cruz e ele não teve como se desenvolver na santificação progressiva. Ele aceitou, ele se tornou santo ali no que chamamos aqui de santificação inicial, de santificação posicional. A santificação que acontece logo após o novo nascimento. Mas em segundo lugar, tem a santificação que falamos aqui, a santificação contínua, a santificação diária, a santificação progressiva, até a nossa morte ou a vinda do nosso Senhor Jesus. É o processo pelo qual cada dia mais eu estou me separando para Deus, eu estou me consagrando para Deus, eu estou me separando do mundo, eu estou vencendo a minha natureza pecaminosa. É a santificação progressiva, é o segundo estágio da santificação. E em terceiro lugar, temos aqui a santificação final, ou como alguns chamam, glorificação. E essa glorificação, ela só acontecerá no ato do arrebatamento, quando nós seremos transformados, os mortos serão transformados e encontraremos o nosso Senhor Jesus. E acontecerá aquilo que está em 1 de João, capítulo 3, versículo de número 2. Seremos semelhantes a Ele. A Bíblia, ela enfatiza muito a santificação. E por que ela enfatiza muito a santificação? Porque Hebreus, capítulo 12, versículo de número 14, a Bíblia diz assim: sem santificação ninguém verá a Deus. Então a santificação, ela é muito importante dentro do processo da salvação, dentro da vida daquele que nasceu de novo. Meus irmãos, progridamos espiritualmente, caminhemos em santificação, na segurança da justificação que há em Cristo Jesus. Se nascemos de novo, se fomos regenerados, vivamos em novidade de vida. Vivamos uma vida para a glória de Deus. Quero agradecer a todos que nesse trimestre, mais uma vez digo aqui, nos acompanharam. A próxima pré-aula já será sobre a próxima lição. E eu quero desejar um ótimo final de semana a todos, uma boa aula a todos os irmãos. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.